obrigada, Osmani, obrigada a todo mundo também, né? Boa tarde para todas, para todos que estão assistindo também. Gostaria de agradecer não só a Osmani, mas também a Luara e ao Rodrigo por essa oportunidade de dialogar com vocês, né? De fato, eu não tenho me dedicado assim há muitos anos a estudar a cooperação descentralizada ou as trocas entre as cidades, mas sim a temática urbana, né? Tenho me dedicado bastante à temática urbana, as políticas urbanas e habitacionais, e mais recentemente a essa temática da circulação de conhecimento entre as cidades, da mobilidade das políticas, né? Eu gostaria, então, de trazer aqui algumas questões que vêm mais dessa minha leitura da transferência de políticas e da cooperação entre as cidades, dessa leitura que vem da minha experiência mais no campo acadêmico e na academia dentro, né, dos estudos urbanos. É muito instigante, né, essa proeminência das cidades assim, na atualidade, né, e como elas têm sido contextualizadas. Né? Então, há estimativas das Nações Unidas que indicam que atualmente cerca de 55% da população mundial, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas, vivem em áreas urbanas, né? Com uma previsão de que até 2050, cerca de 68% da população habite em cidades, né? Então, assim, não é à toa que as cidades vêm ganhando uma proeminência política, né? Porque, assim, a cidade é o centro do funcionamento global hoje em dia, vamos dizer assim, e a tendência é que seja cada vez mais, né? Então, nesse contexto, né, de urbanização planetária, como tem sido trabalhado por alguns estudiosos do urbano, né, qual que é o lugar político ocupado pelas cidades? Né? Se as cidades, de fato, abrigam a maior parte da população, mas qual que é o lugar político que as cidades têm ocupado nessa cena global? Né? No campo dos estudos urbanos, as cidades têm sido cada vez mais compreendidas como interconectadas, como ponto de encontros de redes que ultrapassam suas fronteiras, né? Então, portanto, como um locus essencial e definidor do planeta. Essa é, aliás, a mensagem que perpassa a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, né? Tem um objetivo especialmente dedicado às cidades, né? O objetivo 11, de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E aí o significado de todas essas palavras dá um bom debate semântico, mas que acho que, enfim, a gente não vou entrar aqui. E mais ainda, né? Assim, para além da Agenda 2030, eu acho que a gente tem o alerta colocado pela Covid-19, né? Agora, quando ficou mais evidente do que nunca a importância vital do acesso à água, ao saneamento e à habitação nas cidades, né, onde as pessoas estão cada vez mais aglomeradas. Acho que o que tanto a Agenda 2030 quanto a Covid-19 explicitam é o papel fundamental das cidades como agente político, né? O que esses dois eventos ratificam é a importância crescente dos governos locais, da ação dos governos locais, né, e da urgência de ação desses governos locais, e da cooperação entre cidades, né, dessa troca de informações que a gente viu, né, que ocorreu numa velocidade tão rápida, né. Então, a gente viu as prefeituras, né, os governos municipais aqui no Brasil, de olho em todas as medidas, né, que os governos das cidades na Europa vinham tomando e tentando analisar essas medidas no contexto brasileiro, tentando ver a possibilidade de adaptação ou de transformação dessas medidas. Né? Acho que essa crescente valorização dos governos locais, né, ela, enfim, exacerbada agora nesse contexto que a gente vive, é algo que vem desde as últimas
décadas do século XX, na verdade, né? A gente teve lá em 96 o segundo encontro das Nações Unidas para o assentamentos humanos, o Habitat 2, em que é posta essa pauta, né, de maior visibilidade, maior importância da ação dos governos locais, e eu acho que essa valorização tem trazido consequências, né, não só para os arranjos, né, de poder entre os governos centrais e os governos subnacionais, mas também como para a relação entre as instituições multilaterais, internacionais, né, como a Luara falou, se dedicando à ajuda, à assistência e à cooperação para o desenvolvimento. E eu acho que isso também tem trazido assim, muitas questões para os estudos urbanos, que têm se debruçado cada vez mais sobre essas transferências de políticas e cooperação entre as cidades. Né? Desde o início dos anos 2000, é crescente o número de cidades, né, de organizações, né, formais, cujos principais membros são os governos locais, como o próprio ICLEI, né, que é representado pelo Rodrigo, mas são centenas de outras redes, né, a CGLU, as Cidades e Governos Locais Unidos, a Rede Metrópolis, muitas redes que são antigas, mas que passaram por uma reconfiguração nos anos 2000 e outras novas que foram criadas, né, a partir de então. No âmbito regional, a gente tem a Rede de Cidades do Mercosul, a Mercocidades, e mesmo a Cities Alliance, que a gente teve a presença da Ana Cláudia no webinar passado, né, que não é uma organização que reúne governos locais diretamente, mas uma organização onde muitas redes de governos locais têm assento, né? E alguns estudos apontam para a existência de surgimento de 4 redes novas por ano a partir de 2014. Então, é realmente uma multiplicidade muito grande. Né? E aí, então, há esse crescente estudo dos estudos urbanos para compreender o significado do crescimento das trocas estabelecidas entre as cidades e principalmente entre as cidades do sul, porque, né, ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais vivendo em cidades, elas estão cada vez mais vivendo em cidades que estão localizadas no sul, né? E aí, no hemisfério sul, mas assim, quando a gente diz sul, também querendo dizer, né, nos países periféricos ou nos países não alinhados, para retomar lá a expressão da conferência de Bandung que a Luara trouxe. E aí, em consequência, então, tem sido cada vez maior a atenção desses estudos para o que tem sido denominado, então, de uma governança urbana em rede, né, que incluiria não só a cooperação entre as cidades, entre os governos locais, mas também essa mobilidade de certas políticas urbanas, sobretudo aquelas internacionalmente eleitas como best practices. Né? E é claro que a circulação de ideias e de projetos para as cidades não é algo novo nos estudos urbanos. A gente poderia dizer, aliás, que essa é uma das razões de ser do urbanismo como disciplina desde o século XIX, mas mais recentemente esse campo tem se desenvolvido um campo em torno da mobilidade das políticas urbanas e um campo que tem levantado uma série de outras questões, como, por exemplo, como que essas políticas adquirem mobilidade, se transformam nesse processo de circulação, como que elas são apropriadas, adotadas, traduzidas e modificadas, né, em novos ambientes, em novos territórios, quais os recursos e canais e agentes que têm sido quais os recursos, canais de circulação e os agentes, né, que têm se dedicado a produzir, disseminar e territorializar esse conhecimento realizado a certas políticas. Agora, de um lado, né, a gente tem todo assim, um conjunto de estudos dedicado ao estudo da política em si, por outro, também há um conjunto de estudos que desviam o foco das políticas para os governos locais em si, né, e que tem procurado avançar mais recentemente em alguns pontos, como, por exemplo, em que medidas os governos locais têm desempenhado um papel crescente na determinação de políticas ambientais, de combate à pobreza, à desigualdade também, por exemplo,
e determinação de políticas que ultrapassam os limites administrativos de suas próprias cidades, né? Ou as dinâmicas de funcionamento, as formas de produção de conhecimento e configuração de poder no interior dessas redes, que tem se configurado mais para o final do século XX, o significado dessa troca, tanto para a relação, né, das cidades com seus governos centrais, como eu falei, como para a relação das cidades entre si, né? Então, muitos estudos têm apontado essa competição por visibilidade entre as cidades, né? Não à toa, porque o que está em jogo, como o Rodrigo colocou, às vezes é a legitimidade, né, no seu próprio âmbito doméstico, ou a atração de recursos, que é muito importante para muitas cidades. Como essa competição, essa proeminência das cidades também tem promovido uma configuração de novas hierarquias, né? Então, por exemplo, sei que a horizontalidade é um princípio da cooperação entre cidades, é um princípio da cooperação sul-sul, mas como também no sul, né, é possível observar a configuração de novas hierarquias que talvez reproduzam ou não as hierarquias da cooperação norte-sul. Então, acho que a gente vive um momento assim importante de se dedicar a estudos empíricos, estudos para a gente, né, sair dos apontamentos mais abstratos e trazer exemplos que nos tragam respostas mais aprofundadas para todas essas questões, né? Bom, acho que eu queria trazer um pouco mais assim, de como né, a academia, dentro da academia, como no campo específico dos estudos urbanos, né, esse crescimento da prática da cooperação entre cidades tem suscitado, né, algumas reflexões. Acho que deixaria assim, algumas questões, né, para a gente conversar. Acho que o Rodrigo já trouxe alguns elementos interessantes, né, de quais as razões políticas, econômicas e sociais que têm impulsionado essa criação de redes de cidades, e principalmente quais têm sido as razões para as cidades do Sul se associarem a essas redes, né, em que medida elas se divergem ou não da associação das cidades do Norte, e como esse trabalho em rede, ou essa governança urbana em rede que tem se apontado, de fato, melhora a eficácia da resposta da política local. Acho que queria mais trazer alguns desses debates da academia para a gente seguir nessa proposta do workshop lá de 2018, né, que é essa aproximação entre a academia e a prática, que certamente é muito frutífera. Queria agradecer, né, novamente assim, vocês por esse debate, né, porque acho que o que eu trago aqui são questões, né, na verdade, mais do que afirmações definitivas, né, ou enfim, argumentos fechados e tal. Eu acho muito interessante, né, achei muito interessante nessa amarração que você fez, e que da fala da Luara, né, e que me trouxe assim um outro elemento também que eu queria comentar, que quando, né, você me falou assim, desse ponto de inflexão, né, da cooperação sul-sul entre os governos nacionais até a institucionalização, né, do escritório nas Nações Unidas, ao mesmo tempo, então, em que as cidades que não acompanhavam esse movimento passam a fazer parte, vamos dizer assim, desse movimento, né, de troca, de cooperação. Sul-Sul também, né, para as cidades, cooperação Sul-Sul. Parece que houve, né, assim, uma convergência, né, entre essas duas esferas, vamos dizer assim, os governos nacionais e os governos descentralizados, né. Talvez essa seja a minha visão, compartilhando aqui com vocês. Mas eu acho que é muito interessante que talvez não por acaso, né, porque eu lembro de estar estudando um tempo atrás uma agenda, eu esqueci o nome, mas Agenda do Banco Mundial dos anos 2000 para as cidades, um documento dos anos 2000. E ali fica claro, né, assim, o banco coloca como
parte da sua agenda para os anos 2000, da sua estratégia, né, para esse novo século, então, para o século XXI, uma diminuição da sua atuação direta na assistência para os governos locais, né, na assistência para as cidades, e o que eles chamam de wholesale approach, né, de uma assim, assistência por atacado, que deveria, então, ser feita em conjunto com as redes de cidades, com as redes de governos locais, e não à toa, na mesma época que a Aliança de Cidades é criada, enfim, que a CGLU, né, que a partir da fusão de várias redes é reformulada. Então, eu acho interessante assim, a gente observar e parar para refletir, para analisar sobre esse momento que parece que de uma nova governança, ou se não quisesse dizer, de uma nova forma de fazer política, né, assim, numa escala global, né, que a gente fala, é tanta coisa, né, o Rodrigo falou, é tanta coisa para ser endereçada, talvez por isso tenham surgido novas redes, mas eu não sei se não houve assim uma reconfiguração, vamos dizer assim, né, nessa ajuda que foi evoluindo para assistência e para cooperação no âmbito nacional, multilateral, e que incorporou, né, que pegou assim as cidades para fazer parte de uma forma em que as próprias cidades acabam prestando consultoria para outras cidades, né? Porque nem sempre é nessa forma horizontal de cooperação, como a Luara bem falou, né? Eu acompanhei uma cooperação entre duas cidades, né? Uma cidade brasileira e uma cidade sul-africana, no âmbito da política urbana, de organização de assentamentos precários, em que, ao mesmo tempo que ficava assim, olha, não existe entre a gente uma relação top-down. Mas aí, na fala da mesma pessoa, aparecia, mas a gente não tem nada a aprender com a África do Sul. A gente vai lá mesmo para levar a nossa experiência, porque é o que eles estão interessados, é o que a gente tem para passar. Então, é contraditório, né? Porque fica o discurso de uma narrativa, né, que é compartilhada, e, ao mesmo tempo, uma prática que talvez, enfim, já venha viciada, porque é da própria relação que talvez, assim, em outro momento, essas cidades brasileiras tiveram com a ajuda internacional, né, com as relações com as organizações multilaterais. E aí, queria, né, trazer esse ponto, talvez, né, para estimular o debate, né, dessa convergência, essa nova forma de fazer política internacional, e uma consequência, né, que me ocorreu assim, a partir da fala da Luara, de como será que a gente está exportando conflitos, ou será que nessas narrativas, né, de troca, muitas vezes a gente não alisa, vamos dizer assim, esses conflitos, para que a troca possa fazer parecer sentido, né, vamos dizer assim. Então, mas são questões que me ocorrem. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez muitíssimo vocês por essa oportunidade de debater e provocar tantas reflexões e acho que finalizar de uma forma entusiasta, né? Que acho que ao mesmo tempo que faz parte assim, né, do nosso papel, do nosso exercício de questionar todos esses processos, eu acho que o fato da cooperação sul-sul e principalmente da cooperação descentralizada entre as cidades assim, ter ganhado força, ao mesmo tempo que traz questionamentos, traz, enfim, pode trazer esse descompasso, né, entre os princípios e a prática, é uma avenida de oportunidades aí, né, porque realmente muitas das ideias são de extrema relevância, eu acho, para a melhoria das condições de vida e, né, da população dessas cidades e acho que com certeza é uma coisa que vale a pena se engajar cada vez mais para a participação da sociedade civil, da transparência, né, nessas cooperações entre cidades, que algumas delas às vezes não são assim tão enfim, não estão na mídia, não estão, né, não são lugar comum, vamos dizer assim, né, do debate público, mas eu acho que são de extrema relevância e tem que ser compartilhados.
Música